Ok, vamos lá. Nesse vídeo nós vamos tratar um pouquinho da questão do MMC e do MDC, tá? Alguns exemplos, talvez você já saiba, só para se dar uma lembrada de algumas coisas. Tem dois métodos que a gente pode usar, método lento, né? Mas é que é bom a gente aprender no início, para a gente ter ideia do que seja o MMC ou o MDC, mas é claro que nós vamos usar um método mais rápido. Olha só. Mínimo múltiplo comum, MMC. Por que é mínimo, não é máximo? Tem muita gente que confunde, né? Fala mínimo divisor e máximo múltiplo. Os múltiplos são infinitos de um número. É só você sair multiplicando esse número pelos números naturais, a partir do 1, você vai ter infinitos números. Então, era impossível achar um mínimo ou um máximo múltiplo. Por isso que é mínimo múltiplo comum. Mas vamos lá. Olha só, método lento. Vamos fazer todos os múltiplos de 3, né? 3, 6, 9, 12, 15. É só você sair multiplicando, né? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, e aí vai. 15, 18, 21, depois 24, depois 27, por aí vai. Né? É até infinito. E os múltiplos de 7, que é a mesma coisa. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 21, 28. Né? E aí vai. São infinitos também. Perceba que entre os múltiplos de 3 e 7, existe um múltiplo que é menor e é comum. Se você observar, o 21 aqui, ele é o menor que é comum. Ou seja, antes não tem nenhum comum nos dois. Então, é claro que nós percebemos que 21 é o mínimo múltiplo comum. Olha só, se fossem 3 ou 4 números aqui, ia dar muito trabalho. Então, por isso que a gente usa esse método aqui dificilmente. Qual o método que nós usamos? A decomposição em fatores primos. Como é que é isso? Olha só. Os números primos começam do 2 e vai em diante. São números que são divisíveis só por ele mesmo e por 1. Só tem 2 divisores. Então, olha só. O primeiro número primo é 2, mas eu não vou colocar 2 aqui para dividir esses dois números, porque nenhum deles é divisível por 2, mas o 3 é sim. Então, olha só. 3 dividido por 3 dá 1. O 7 não é divisível por 3, então eu só repito. O próximo número primo seria o 5, não é? Mas o 5 não divide nenhum dos dois. Então o próximo número seria o 7. Então, 7 divide por 7 dá 1. Ou seja, quando eu conseguir deixar todos os números que eu estou querendo procurar, o MMC, e ficar com a fileira de 1, uma linha contendo 1, ou seja, já dividi todos os números, eu só multipliquei para descobrir o MMC, multiplicar os dois números primos que eu usei para dividir. 3 vezes 7, 21, ou seja, o MMC entre 3 e 7 vai ser 21. Bem mais rápido, não é? Não pense só em dois números, pense em mais números. Né? Se eu fizer isso, eu vou conseguir achar o MMC bem mais rápido. Olha só, vamos fazer um exemplo e dar algumas dicas sobre o MMC. Primeiro, vamos supor que eu quero fazer o MMC entre dois números que são múltiplos. Quero saber o MMC entre 12 e 24. Como esses números são múltiplos, sempre que você quiser fazer o MMC entre dois números múltiplos, o MMC vai ser o maior deles. Tá? Então, olha só, nesse caso, o MMC entre 12 e 24
vai ser o 24. Ok? Outro exemplo, MMC entre 5 e 15. Qual o MMC entre 5 e 15? Eles são múltiplos, né? Então o maior deles é 15. Então você não precisa fazer nenhuma conta, você já sabe a resposta. E por fim, um MMC com mais números, né? Vamos saber o MMC entre 24, MMC entre 24, 32 e 48, ok? Se eu fosse fazer os múltiplos de cada um, ia demorar bastante, mas não vou fazer isso, né? Eu vou pegar o 24, o 32 e o 48 e vou decompor esses números aqui, dividindo por números primos. Primeiro, o 2 divide todos eles, né? Esse aqui dá 12, esse aqui dá 16 e esse aqui dá 24. Mais uma vez por 2, né? Percebemos que esse divide por 2 dá 6, esse divide por 2 dá 8 e esse divide por 2 dá 12. Mais uma vez por 2, esse vai dar 3, esse 4 e esse aqui vai dar 6. Agora, por 2 ainda tem, né? O 4. Ó, 3, 2 e 6. Por 2 também, né? 6 também divide por 2. Então, o 6 dividido por 2 vai dar 3. Né? Mais uma vez por 2. Repito os 2, 3. E o 2 dividido por 2 dá 1. E por fim, só sobra o 3. Para eu completar aquela fileira, né? De 1. Pronto. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, temos 2 à quinta, que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E temos o 3. Então, vai ser o quê? O produto vai ser 2 à quinta vezes 3. 2 à quinta dá 32. Vezes 3 vai dar 96. Então, conclusão, o nosso MMC entre esses 24, 32 e 48 vai ser o número 96. Tá certo? Ok? Beleza. Façam mais números aí para ver se você encontra, tá? Um detalhe, sempre que os números eles são também primos entre si, ou seja, vamos pegar aqui um exemplo, o 5 e o 7. Por exemplo, eu quero saber o número 5 MMC entre o 5 e o 7. Perceba que esses números são primos entre si, ou seja, que são números que eles só têm comum entre eles de divisor o número 1. Ou seja, o MMC vai ser sempre o produto entre eles. Vai ser 5 vezes 7, dá 35. Tá certo? Então veja que tem dois detalhes importantes aqui. O MMC entre múltiplos e o MMC entre primos entre si. O entre múltiplos vai ser o maior deles e o MMC entre números primos entre si vai ser sempre o produto deles. Ok? Vamos agora para o MDC, que é máximo divisor comum. Por que é máximo? Porque se eu vou fazer os divisores de um número, o maior vai ser ele mesmo. Então tem um limite superior. Tá certo? Maneira lenta que você faz. A maneira lenta é você fazer os divisores de cada um deles. Por exemplo, eu vou fazer os divisores de 36. Tá certo? Vamos lá, começa do 1,
Passa pelo 2, é o 3 também, divide. O 4, o 6, o que mais? O 9, o 12, também divide o 36 por 12. O 18, que é a metade dele, e o próprio 36. Então, muitos divisores, né? Mas o maior deles é o 36. Se eu for fazer os divisores de 42 também, quais são eles? São o 1, não é? Temos o 2, nós temos o 3, dá para dividir por 3, o 42. Divide por 6, também divide por 7, é isso? Lembrando aqui a tabuada, né? 14, também dá para dividir 42 por 14. Dá para dividir por 21, que é a metade, e por ele mesmo, 42. Olha só, se eu pegar todos os divisores de 36, certo? E fizer uma interseção, ou seja, ver os comuns entre os divisores de 36 e os de 42, eu vou perceber que eu vou achar só esses comuns aqui, ó. 1, 2, 3 e 6. Vou circular aqui de vermelho, né? 1, 2, 3 e 6, ó. 1, 2, 3, 6. O resto não é comum. Bem, se esses são os comuns, eu quero saber o máximo divisor comum. É claro que é o 6. Então, o MDC entre os números 36 e 42 vai ser quem? O 6. Ok? Agora, pensa que nós temos aí 3 ou 4 números. Vai ficar complicado, não é? Então, vamos lá. Como é que eu faço para descobrir o MDC usando esse método mesmo que eu usei no MMC? Certo? Vamos dividir por números primos. O 2, por exemplo. O 2 dividir esse aqui dá 18. O 2 dividir esse dá 21. Perceba que o 2 deu para dividir esse e esse. Beleza? O 18 e o 21, eu continuo dividindo por 2, mas o 21 eu não consigo fazer a divisão, só divido esse, que dá 9. O 21 eu repito. Beleza? Então, olha só. Agora não tem mais nenhum dividido por 2, eu vou dividir agora por 3. Esse vai dar 3 e esse vai dar 7. Perceba que o 3 dividiu o 9 e dividiu o 21. Agora, o próximo 3 só vai dividir esse 3 aqui. O 7 não. Próximo número primo, 7, vai dividir só o 7. Então, o que eu vou fazer agora? Para descobrir o MDC, eu vou circular só os números que eu consegui dividir os dois números por ele. Ó. Esse 2 eu dividi esses dois, esse 3 eu dividi esses dois aqui. Ou seja, o restante eu só dividi ou um ou outro. Bem, circulando esses números, o que você vai fazer? Você vai concluir que o MDC entre 36 e 42 vai ser igual ao produto desses dois números, 2 vezes 3, que é 6. Tá certo? Bem mais rápido, se fossem 4, 5, 6 números, você faria da mesma forma. Tá certo, gente? Beleza? Agora, lembrando das dicas, né? Olha só. É meio que o contrário do MMC, tá? Se eu quero saber o MDC entre dois números, por exemplo, 12 e 24, vou usar os mesmos números que eu usei no MMC. Olha só. Perceba que eles são múltiplos, né? Ou seja, 24 é o dobro de 12. Então, nesse caso, o MDC é sempre o contrário, o menor. Tá? MDC é o menor deles. Tá certo? É o contrário. Você pega, quando eles são múltiplos, você pega sempre o menor. Então, o MDC entre 12 e 24 é o 12, o menor, né? O menor deles. 12.
ok? Lembra sempre, menor. Bem, qual outra situação que a gente viu? O MDC entre dois números que são primos entre si. Eu vou pegar aqui o 12 e o 13. O 12, ele tem vários divisores, tá? O 13 só tem dois divisores. Só tem o 13 e o 1, porque ele é primo. Então, o único comum dos divisores é o número 1. Então, sempre que você tem números que são primos entre si, o MDC entre eles vai ser o número 1, tá? Ou seja, primos entre si. MDC é sempre o 1. Ok? Beleza? Mas vamos ver um exemplo com outros números, né? Para a gente fazer, para fechar aqui o nosso vídeo. Por exemplo, eu quero saber o MDC entre entre 28 e 34. Qual seria esse MDC? Vamos fazer da maneira rápida, né? 28 e 34. Tracinho. Vamos começar com 2, né? Aqui dá 14 e aqui dá 17. Opa! 17 é primo. Nós vamos continuar dividindo por 2. Aqui vai dar o quê? 7, não é isso? E esse aqui vai dar 17. Agora, qual é o próximo número primo? 3, não dá para dividir nenhum. 5 também não, mas o 7 dá. Só um deles. O outro não. Aí depois do 7, né, vem o 11, depois vem o 13, né, e por fim o 17, que só divide um dos dois. Fechou. Qual desses números aqui a gente dividiu os dois? Esse aqui a gente só dividiu o 14. Esse aqui a gente só dividiu o 7. O 17 só o 17. Ou seja, só esse carinha aqui que dividiu os dois. Não é isso? Então, o nosso MDC entre 28 e 34 vai ser o 2. Beleza? É o máximo divisor comum entre eles é 2. Não tem outro. Tá certo, gente? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Curta, também se inscreva no canal, tá certo? Porque aí você recebe mais vídeos para tirar suas dúvidas de matemática. Grande abraço a todos.